Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Alvino e Lincoln, e esse é o 15 para 1, quadro do PeripaCast. Hoje com a participação especial de Michael Henrique de Souza Lima. Nosso convidado é psicólogo, pós-graduado em Psicologia Clínica, Psicanálise e pós-graduado em Psicologia Escolar, Desenvolvimento e Inclusão. Atualmente atua como psicólogo clínico, atendendo crianças, adolescentes e adultos, bem como é psicólogo escolar. Nosso convidado também é autor do livro A Infância Fortalecida, Teoria e Prática na Educação Sexual. Michael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de prontidão e disponibilizar um tempinho na sua agenda, que a gente sabe que é bem corrida, para a gente falar sobre um assunto que é tão importante, tão relevante e que tanto nos preocupa. Então, para a gente dar início a essa conversa, vou pedir para você explicar para a gente, de forma profissional, o que seria a educação sexual infantil e por que ela é tão estigmatizada por grande parte da nossa sociedade. É um prazer muito grande estar podendo falar sobre um tema que é tão caro para mim, né? Tão importante. É um tema que eu venho estudando já há um bom tempo e através dos meus estudos e também das minhas atuações aí, teve o resultado da escrita, né, desse livro que você citou, A Infância Fortalecida. Vamos lá. Quando a gente pensa, né, na questão do processo de educação sexual infantil, a gente precisa entender que ele é um processo educacional, que ele tem como objetivo, né, principal ensinar e informar as crianças sobre a sexualidade delas, na sua complexidade. Mas eu acho que o mais bacana da educação sexual infantil é a atuação, a intervenção desse projeto, né, dessa psicoeducação, respeitando a idade e a capacidade de compreensão daquela criança. Então eu penso que quando a gente monta um projeto aí de educação sexual infantil, a gente tem que considerar sobretudo a infância. Então a forma como a gente aborda, a forma como a gente vai levar essas informações para a criança, elas têm que ser muito bem organizadas e pensadas sobre o processo de desenvolvimento daquela criança, né? Que não ultrapasse ali o limite da sua condição de compreensão daquelas informações. Penso que o ponto principal é esse. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, na educação sexual para adolescentes, é evidente que a atuação, né, o projeto, o trabalho, ele vai ser diferente, porque o adolescente, naquela ocasião, ele se encontra numa etapa diferente do seu desenvolvimento. Então a gente já está falando de adolescentes que já tem a sua parte da sexualidade reprodutora, inclusive já mais organizada e bem mais desenvolvida do que uma criança. Então o tema, a forma, a abordagem com que a gente vai falar com os adolescentes, ela é completamente diferente aí da forma como a gente vai abordar para uma criança. Em relação ao porquê que você pergunta sobre o porquê será que é tão estigmatizado esse tema na nossa sociedade, eu penso que é porque ainda falta muito entendimento do que é a educação sexual infantil. Porque quando a gente pensa na educação sexual infantil, é assustador como as pessoas não entendem e já levam ali para... Você vai falar de sexo para uma criança, você vai falar de órgão genital para criança, não é isso que acontece. Quando a gente fala da educação sexual infantil, a gente vai estar falando, né, de habilidades que envolvem empatia, respeito com a própria saúde, o respeito do próprio corpo, o respeito do amigo, em relação ao corpo do amigo, tudo isso que vai acarretar ali numa forma de relacionamento saudável entre as próprias crianças, né? Então, saber a limitação em relação ao toque, em relação a saber quem é ou não de confiança, tudo isso está dentro aí do arsenal, né, do que seria a educação sexual infantil. Então eu penso que essa forma estigmatizada que a sociedade ela olha para o tema, ela está muito mais relacionada com o tabu, porque eu acho que quando a gente fala de sexualidade ainda na sociedade contemporânea, a gente está falando ainda de um tema totalmente que tem um tabu por trás. Então muitas pessoas acabam não falando sobre esse tema por não saberem, não entenderem o que é isso, né? Mas quando a gente vai estudar com afinco o que é a educação sexual infantil, se eu mudar a forma de levar esse tema para um pai e para uma mãe, falar que eu vou trabalhar isso com a criança através da psicoeducação, eu tenho certeza que todos os pais aí, eles vão querer que aquilo seja aplicado. E até interessante, eu vou citar um exemplo aqui, quando eu montei esse projeto, né, comecei a organizar esse tema para trabalhar, eu aplicava ele no consultório. E quando eu fui fazer o folder de divulgação do meu trabalho, eu comecei divulgando sobre educação sexual infantil. E eu fui totalmente rechaçado na cidade onde eu moro.
oro por pessoas aqui que não entendiam, mas como assim? Você vai falar de sexo para as crianças? Então, eu já notei ali, de imediato, que havia um preconceito em relação ao tema, mesmo eles não sabendo o que era. E aí eu mudei, ao invés de eu colocar educação sexual infantil, eu comecei a colocar os temas que seriam trabalhados. Eu comecei a colocar que eu iria trabalhar, auxiliar as crianças no entendimento de quem são as pessoas de confiança, sobre a importância de contar segredo para essa pessoa de confiança, sobre respeito, sobre empatia, sobre toque, o que é um toque bom, o que é carinho. Quando eu comecei a colocar autoestima, que está dentro da educação sexual, quando eu comecei a colocar todos esses temas que seriam trabalhados, houve uma total receptividade. Por conta da troca do termo, houve totalmente aí um olhar diferenciado por parte da sociedade, aqui próximo onde eu moro. Um outro ponto que é bem polêmico é a idade de se começar a trabalhar esse tipo de material. Esse plano que você aí desenvolveu, ele é voltado para crianças a partir de que idade e engloba crianças até que idade? Então, quando eu escrevi esse livro, eu fui pensando, né, como eu falei no início, em todo o processo de desenvolvimento e a condição da mente da criança de absorver as informações que seriam passadas a ela de uma forma saudável. Então, a idade inicial desse livro que eu escrevi, né, que ele é teoria e prática, então tem um projeto dentro dele de como aplicar nas crianças, ele vai relacionar aí crianças de 5 a 11 anos. Mas isso não significa que um adolescente de 12, 13, 14 anos também não possa se beneficiar, né, desse tipo de trabalho. E quando eu penso na idade de 5 anos, eu penso, né, claro, no desenvolvimento da criança, onde que a partir do 5º ano de vida ali dela, ela tem um aumento na compreensão do ponto de vista dos outros. Então a inteligência dela já é um pouco mais previsível. A gente já vai estar falando de uma criança que ela já tem um autoconceito e uma compreensão das suas emoções de uma forma um pouco mais organizada, né? Então ela tem uma maior independência, sua capacidade de iniciativa e autocontrole ela é maior, tem todo um porquê da idade do 5º ano, é onde a mente da criança ela já está apta a entender as relações dela com os outros, e a partir daí a gente já começa bem nesse início a ajudar a criança a entender qual é a forma saudável de se relacionar ou não. Então, respeito ao corpo do amigo, onde eu toco, onde eu não posso tocar, o que pode ser invasivo, constrangedor, o que não pode. Então, já nesse início, a partir dessa percepção do outro e dessa complexidade da relação com o outro, a gente já começa a subsidiar a criança ali com informações para que ela consiga, através dessas relações, ter aí da melhor forma possível. Pela sua experiência, colocar em prática esse projeto, você entende que a escola é um local que deveria ter as portas abertas para projetos como esse, para uma educação como essa, para se abordar um tema como esse, já nessa primeira infância aí nos 5 anos? A partir desse momento, você acha que a escola seria um canal para esse tema? Eu tenho certeza que sim, viu, Alvino? Até porque eu trabalho em escola, né? E eu aplico esse projeto em escola. Então eu acredito que sim, a questão é tudo aquilo, né? Que a gente falou um pouquinho atrás. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de como esse projeto ele vai ser aplicado. Vai ter um profissional ali que estudou sobre o tema, que vai conseguir passar isso de uma forma lúdica, porque eu acho que aqui tem um ponto importante também. A forma como a gente leva essas informações para a criança é a forma como o cuidado com a criança ele deve ser. Então é no mundo lúdico, é através do brincar. Então, só para você ter uma ideia, o que eu uso de recurso para ajudar essas crianças a compreender algo tão complexo que é a educação sexual infantil? Eu uso fantoches, né, para aplicar aqui algumas atividades. Eu uso dinâmica de grupo, eu uso desenhos, várias atividades, contos de fadas. A gente usa muito, principalmente Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, que são contos que dão para nós recursos fantásticos, assim, através desse mundo lúdico da fantasia, para que as crianças entendam a importância ali da desconfiança em relação às pessoas que às vezes se aparentam ser pessoas boas, né? Como o Lobo Mal, por exemplo, para Chapeuzinho, ele se apresenta como alguém bem intencionado, mas que na verdade não era. Ou mesmo a bruxa, né, do João e Maria, que se apresenta como alguém que vai saciar a fome, o desejo deles, mas que na verdade tem uma intenção maliciosa ali por trás. Ela tem algo do interesse próprio ali por trás. Então, quando a gente pensa da forma como leva isso, o cuidado como leva
E é claro, excluindo aquela questão que infelizmente ainda hoje é muito confundida, a erotização precoce com a educação sexual infantil, isso é assustador. Então eu acho que quando isso tá, a responsabilidade para ser aplicado isso dentro de uma escola está com profissionais conscientes do desenvolvimento. Eu nem tô falando sobre achismo aqui, eu tô falando que os livros de desenvolvimento, eles falam para nós o que uma criança de 5 a 11 anos ela tem condição de aprender sobre a questão da educação sexual, e é a partir disso que a gente vai estruturar um projeto e apresentar para ela. E quando entra na adolescência é uma outra pegada, quando entra na vida adulta é uma outra pegada, e assim por diante. Então eu penso que a forma como eu vou organizar e quem vai aplicar isso faz toda a diferença, né? Então acho que tem que ter esse respeito em relação à ingenuidade da criança, tem que manter ela nesse mundo lúdico, né? Nesse mundo infantil. Não é eu ir lá e forçar algo para esse mundo infantil da criança que ela ainda não esteja ali a entender ou digerir. Então acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Então acho que as escolas sim dá para aplicar, mas sempre tem muito aquilo, né? É um profissional especializado no tema? É um profissional que entende sobre aquilo que está falando? Porque nas escolas que eu já fui, é evidente que tem muita gente que não fala sobre esse tema, eles têm medo de falar. E aqui quando eu escrevo o livro, eu coloco que um dos principais pontos que o aplicador ele precisa ter para fazer esse trabalho é que esse tema seja para ele tranquilo. Porque se o aplicador estiver passando isso para a criança, né, ali no brincar, no mundo, mas ele tem um tabu dentro dele, ele não consegue se descontrair, a criança vai entender que tem algo errado. Então aquilo não vai acontecer de uma forma dinâmica, de uma forma descontraída, de uma forma divertida. Brincadeiras, o uso do fantoche, as histórias, tudo isso vai ficar meio carregado de um próprio preconceito ou uma não organização acerca do tema por parte do aplicador. Então isso pode gerar um desconforto ali na própria criança. Então acho que tem que ser alguém que entenda, que goste do tema, entenda a importância desse assunto, respeitando ali o momento, a fase que aquela criança se encontra. É a pessoa ser capacitada e, igual você falou, além de ser capacitada, estar totalmente à vontade para tratar um tema tão complicado, como você mesmo disse, e circundado de tabus, né? Como é o tema da educação sexual infantil. Para a gente ir um pouquinho mais além nessa conversa, o que seria o abuso sexual infantil? O abuso sexual infantil, ele é todo tipo de ação, que em geral ele vem por parte de um adulto ou de alguém bem maior do que a criança, que tem um objetivo exclusivo com a criança, com o corpo da criança, de satisfazer ali os seus desejos, as suas vontades sexuais, e que viole a capacidade da criança de compreender aquilo que está acontecendo, que viole a simplicidade, a inocência da criança, né? Então toda vez que um adulto ou alguém mais velho do que a criança, bem mais velho do que ela, usa o corpo dela, faz do corpo dela algo pro seu próprio desejo, impulso sexual, ele vai estar violando ali a sexualidade da criança. E aí a gente tem várias formas. A gente tem o abuso desde o toque, de passar a mão ali em partes íntimas da criança, ou até mesmo a penetração, né? O abuso é chegar às vias de fato ali dessa relação. E eu acho que vale a gente pensar que tudo isso é caracterizado como abuso e que toda a consequência a partir desses atos, elas são totalmente avassaladoras assim para a vida, para o corpo, para a mente desse indivíduo que passa por esse processo, né? Então toda vez que a gente vê um adulto, alguém mais velho, ele não consiga compreender o limite daquela criança, ele não consiga compreender e respeitar a fase daquela criança, a sua inocência, a sua ingenuidade, o seu mundo infantil, e ele viola isso para benefício próprio, para benefício pessoal, sexual, a gente vai estar falando de um abuso sexual. Como você mesmo diz no seu livro, né? Esses abusos, eles vão desde práticas não físicas, né? Até as vias de fato. Dando uma olhada no seu livro, eu já o li. Para quem tá nos ouvindo, tem o livro que a gente tá conversando aqui sobre ele, A Infância Fortalecida. Já o li. Eu tenho um filho nessa idade. O livro tem um peso muito grande. Faz um bem danado para nos auxiliar num assunto tão espinhoso como esse. No seu livro, Michael, você aborda meios de identificar o abuso. É algo que eu achei muito, mas muito interessante no decorrer da leitura, são as ferramentas utilizadas para identificar esse abuso, no momento em que você percebe alguma anormalidade na criança, você sendo pai ou responsável por aquela criança, perceber qualquer tipo de mudança no comportamento da criança, formas de identificar o abuso. Eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre isso e deixar para o final da sua explicação a entrada dos desenhos. E nessa entrada dos desenhos eu vou querer falar um pouquinho também porque me chamou muito a atenção.
Na pergunta anterior, eu acho que vale a pena, né, a gente complementar um pouquinho. Quando você trouxe a questão do abuso, o que seria, né, o abuso sexual infantil, a gente realmente tem, né, toda aquela ação, seja ela verbal ou física, né, como você bem complementou, que desperte na criança uma erotização precoce. Isso é um abuso sexual. Então, mesmo que não haja ali a ação física, mas que haja falas no sentido de erotizar a criança, né, de despertar nela algo que ainda não é compatível com a fase dela, tudo isso daí é uma forma de abuso também, né? Só para complementar. Quando a gente fala da questão de como identificar o abuso, sempre quando o indivíduo ele passa pelo processo, ele é abusado sexualmente falando, ou de diversas outras formas, né? Que aqui a gente está especificamente a questão do abuso sexual. A gente vai ver a presença de um comprometimento significativo nos comportamentos da criança. Então a gente vai ver, por exemplo, crianças que elas têm um distanciamento social, de repente ela começa a se distanciar das pessoas, ela tem dificuldade na sua relação social ali de demonstrar ou aceitar afeto, porque há uma bagunça muito grande na cabeça dela. Aquele adulto que era para estar cuidando, porque a função do adulto é cuidar da criança. Acho que se a gente for ver, uma criança não cuida de um adulto cuida de uma criança. Então, quando o adulto faz um mal para a criança, ainda que ela não tenha compreensão da complexidade que é o abuso sexual, mas ela sente que aquilo não foi legal, que aquilo machucou ela de alguma forma, há uma bagunça na cabeça dela. Quem eu devo ou não confiar? Quem deve ou não receber o meu afeto? Eu devo receber o afeto? Então existe uma confusão ali na cabeça dela sobre tudo isso, né? Então há uma dificuldade de demonstrar ou mesmo de aceitar o afeto. A gente percebe muito também na escola, né? Na queda do desempenho cognitivo, ou seja, do desempenho escolar, né? Então ela pode apresentar déficit de atenção, ela pode apresentar limitação na concentração, hiperatividade, questões que outrora ela não apresentava. Então, de repente, a gente está falando de mudanças abruptas, ou às vezes mudanças gradativas, mas que não faz parte do comum daquela criança que a gente já observava. De repente é uma mudança no comportamento, nas questões psíquicas, emocionais ali dela. E a gente pensa também, né, pode falar aqui dos comprometimentos psicológicos, que a criança ela começa a apresentar sentimento de culpa, então tudo ela traz para ela, é minha culpa, foi eu que fiz errado, né? E isso não era comum no comportamento dela. Sentimento de inadequação, que ela começa a sentir que naquele ambiente no qual ela vive, ela não faz parte, né? Então nos grupos da escola, no grupo da casa, então ela sempre se sente um peixe fora da água ali, né? Então crises de ansiedade, baixa autoestima, né? Sensação de inferioridade, então picos de raiva, de irritabilidade constantes, questões que não eram comuns para o comportamento dela até então, né? E outras, a gente vai ver crianças, principalmente na escola, às vezes com medo, né, de trocar a roupa dela. Então a professora, né, a monitora, alguém ali da escola vai trocar porque precisa de repente tirar a fralda, ou mesmo porque ela fez xixi na roupa, então precisa, ou sujou a roupa, vai trocar, ela tem um medo que alguém chegue perto, então ela começa a apresentar comportamentos erotizados, mudança no padrão do sono e também na questão da alimentação, e ela pode apresentar também os sintomas físicos, né, que ela pode ter feridas, hematomas no corpo dela, principalmente nas regiões genitais, nas regiões orais, ou apresentar alguma doença sexualmente transmissível. Tudo isso daí são indícios ali de que a criança ela passou por algo relacionado à questão do abuso sexual. E são sintomas assim. Isso não quer dizer, porque meu filho não tá querendo mais brincar em grupo, quer dizer que ele foi abusado. Não é, a gente tá falando de um pacote de sintomas que levantam aí as nossas suspeitas, né? As nossas desconfianças em relação ao que poderia ser o abuso sexual. Você está ouvindo 15 para 1, Educação Sexual na Primeira Infância, com Michael Lima. Quando a gente fala de uma criança, né, que ela passa pelo processo do abuso, a gente precisa entender que cada criança ela vai vivenciar e sofrer esse processo do abuso de uma forma, de uma maneira, né? Mas, em geral, há consequências físicas e também há consequências psíquicas ali. Então, a gente precisa se atentar para essas duas questões, né? A questão física, é claro que a gente precisa levar essa criança no médico para que ele olhe e veja como cuidar ali dessa parte física dela que foi prejudicada, né, por conta do abuso, e também a questão psíquica. A gente precisa estar procurando, né, profissionais da psicologia aí para o tratamento e, se necessário, encaminhamento para profissionais da psiquiatria para que seja cuidado, né? Porque quando a gente fala de uma criança que ela é abusada sexualmente,
Há muitas consequências aí, né? Na questão também, como a gente falou lá, nas questões psicológicas. Essa criança, muitas das vezes, né, o adolescente, eles perdem o prazer na vida. Então, eles perdem a autoestima. Então, eles perdem muitas coisas ali relacionadas à saúde do seu próprio psiquismo por conta de todo esse processo, né? Então, a gente precisa encontrar profissionais da psicologia, e, por exemplo, que tenham a capacidade de ajudar essa criança a resgatar esse mundo infantil dela que foi rompido, né, que foi quebrado por conta desse abuso. Então, são profissionais que vão acolher essa dor dessa criança, são profissionais que vão ajudar, né, no acolhimento desse sofrimento dessa criança. São profissionais aí que vai conseguir auxiliar essa criança e resgatar um pouco a confiabilidade dela no ser humano, porque por mais que é doloroso, por mais que é sofrido, né, tudo isso que a criança passa, tem um agravante também, que a criança, ela, muitas das vezes, quando ela não é cuidada, ela perde a confiança no próprio ser humano. E a gente sabe que por mais que tenha pessoas que praticam isso, mas também tem pessoas boas no mundo, né? Então, às vezes, a criança, o adolescente, eles perdem a esperança na própria humanidade. Então, quando ela tem o tratamento psicológico, quando ela tem um acompanhamento com um profissional que tem essa condição de estar acolhendo e cuidando, né, desse trauma dela, um dos objetivos aí sempre, primeiro, é o acolhimento, a escuta de tudo isso, respeitar o tempo da criança de despojar desse sofrimento dentro de uma sessão, mas sobretudo ajudar ela a ser um ponto de esteio, né, para que possa ser, na medida do possível, resgatado um pouquinho essa capacidade de confiança, esse mundo lúdico infantil da criança, para que ela possa retomar o seu processo do amadurecimento saudável, né, porque em geral o abuso sexual ele interrompe, né, o amadurecimento saudável da criança. Então seriam aí algumas formas de cuidados, né? E aí a gente vai encaminhando para órgãos públicos que poderiam dar subsídios aí também, né? Como órgãos como o CREAS, profissionais, né, que a gente falou da psicologia. Então são profissionais aí da psiquiatria, se necessário, que vão poder estar cuidando. E às vezes até a família, dependendo quem foi o abusador, os outros que vão ficar com o cuidado dessa criança, eles também vão precisar de cuidados para saber como lidar nessa situação, para saber como lidar e respeitar essa dor, esse trauma dessa criança. Então é um cuidado multidisciplinar, porque vai ser cuidado na criança diretamente a parte física, emocional, psíquica, às vezes até cognitiva, enfim, todas essas áreas que a gente falou do comprometimento, e a família também vai precisar de um suporte para saber como lida com essa situação ali, porque às vezes a criança, se ela passou pelo abuso de alguém de dentro da casa, tem casos que ela é destituída do seio familiar e ela vai para uma família substituta. Então essa família, quem vai passar a cuidar, exercer o cuidado dela, precisa também desse tratamento, desses profissionais aí ajudando. Fica muito claro, né, Michael, que ao identificar o abuso e a suspeita realmente se concretizar em um abuso sofrido pela criança e pelo adolescente, não basta a gente tirar ele do local onde ele está sendo abusado, afastar ele do abusador. A gente precisa fazer com que essa criança passe por um auxílio psicológico, ela busque profissionais que vão auxiliá-la a entender que ela não é a culpada de tudo aquilo, que a humanidade não está de um todo perdida, que o ser humano não é de todo um monstro. Então não basta a gente afastar a criança ou tirar ela dali. Precisamos também, ao fazer essa identificação, levar ela até profissionais que possam auxiliá-la, na medida do possível, retomar a sua vida, mesmo que você, como você mesmo falou, de forma um pouco lenta, às vezes respeitando o próprio tempo, alguns um pouco mais rápido, alguns com traumas, respeitar o tempo da criança e do adolescente, mas tendo a ciência de que só tirar ela daquele local não basta. Você falou perfeitamente, viu, Alvino? Eu acho que não é só isolar a criança ali, tirar ela daquela situação do abusador, mas tem todo um tratamento por fora, né? Porque quando a gente pensa nesse tratamento, eu acho que é importante que a criança, né, ela tenha alguém que procure brincar por ela enquanto ela não pode, considerando que pode haver um comprometimento nesse mundo lúdico infantil da criança, né? Toda essa situação faça com que a mente dela crie mecanismos de defesa, uma forma de realmente proteger ela de todo esse mal. E esses mecanismos, às vezes, ele vem e eles não são saudáveis de uma certa forma. Eles tentam proteger a criança ali, mas eles criam uma outra problemática, né? E às vezes interrompe esse mundo infantil dela. Então acho que é importante que ela tenha, né, nessas sessões com esses profissionais, alguém que procure brincar com ela enquanto ela não pode, alguém que consiga sorrir para ela enquanto ela não pode, alguém que consiga sonhar por ela enquanto ela não pode, alguém que consiga viver por ela enquanto ela não tem mais esperança, para que assim, né, todo esse tratamento, ainda que sem forças, ela possa ver nesse novo
novo vínculo com um profissional de confiança e capacitado, que a vida ela pode continuar, né? Então acho que ela vai precisar de um ambiente que de fato exerça a função que deveria ter exercido lá atrás, ao invés de abusá-la, que tivesse cuidado dela. Então ela vai precisar que haja isso de uma forma mais efetiva, né? E não só com uma nova família ou com pessoas ali que consigam exercer isso, mas também com profissionais, porque um trauma foi instaurado, um problema aconteceu ali. Então esse trauma, esse problema, ele vai precisar ser cuidado. Quando a gente começa a falar de um assunto como esse, de abuso de crianças e adolescentes, é um assunto que nos machuca de uma forma muito grande. E eu acho, pode ser puro achismo da minha parte, o que acontece, esses tabus que rodeiam esse assunto, o medo de falar sobre esse assunto, a insegurança de buscar entender e ser colocado no pacote dos tabus, existe porque não é divulgado de forma clara quão isso, infelizmente, é comum nas vidas das crianças hoje no Brasil e no mundo. Não sei se você tem como nos falar um pouquinho sobre, talvez nem em números, mas a quantidade de casos de abuso sexual infantil que você aí acompanha mais ou menos por cima. Atualmente, Alvino, eu nem sei se tem esse dado atualizado, sabe? Mas o meu livro ele foi lançado no ano passado e nele eu coloquei alguns dados do ano de 2018. Mas vamos entender o seguinte, eu acho que é um dado importante aqui, ó. No Conselho Tutelar, eu tenho muito contato aqui com os conselheiros da cidade, por eu estar sempre em escola, enfim. A gente sempre está participando em reunião em conjuntos. Quando começou a pandemia, houve um agravante muito grande, né? Eu tô falando pela cidade, mas eu acredito que de uma forma geral. Por quê? As crianças ficaram mais em casa, então isso aconteceu um aumento significativo. Então talvez hoje, considerando aí esses últimos anos da pandemia, o índice seria muito maior do que o que eu vou te passar aqui agora. Mas em 2018, por exemplo, foram relatados. Mas aí que é complicado. Quando a gente fala de estatística de abuso sexual, a gente tem muita questão, né? Porque quantos desses casos chegam até os órgãos competentes? Quantos desses casos eles são revelados de fato? Tem muita coisa velada. Existe um muro de silêncio que paira sobre esse tema, né? Então existem famílias... Esse é o principal ponto da minha questão. A gente levantar a gravidade do assunto com dados de casos denunciados para a gente saber que isso ainda está atrás de uma sombra gigantesca, né? Gigantesca. Exatamente. No livro eu uso o termo, né? Há um muro de silêncio. A gente ainda lida com situações, regiões do Brasil mais pobres, né? E que tem um índice maior do abuso sexual infantil. Então, por consequência da questão econômica, muitas das vezes a mãe, né? Quando a criança ela é abusada pelo pai, por exemplo, ou pelo padrasto, ela acaba tendo medo de denunciar, porque a única fonte de renda que ela tem para se alimentar ali acaba sendo a fonte de renda que esse homem traz para casa. E eu não tô aqui para falar se tá certo ou tá errado, a mãe ser conivente com tudo isso, né? Mas eu tô falando que são realidades. Então eu acho que tudo isso vai fomentando. Então tem muitas pessoas que passaram pelo processo do abuso, eles replicam isso, e isso naquele círculo social e cultural ali daquela família acaba sendo algo meio que ritualístico, né? Então é um ritual que todo mundo passe por isso. Então existe ainda muita desinformação, existe muito ainda uma dificuldade de chegar a essas informações, de denúncias serem feitas, né, para os órgãos competentes. Então eu acredito que todos esses obstáculos, essas dificuldades façam com que a gente tenha um déficit aí no número do índice de abuso, né? Mas em 2018, para você ter uma noção, foram relatados, né? Fora o que não foi relatado, mas foi relatado 32 mil casos, né? Quase 90 por dia. Mas o número ele pode ser muito maior, porque boa parte desses abusos eles não são denunciados, como a gente falou. Então ainda, infelizmente, há esse muro de silêncio, e para a gente falar de estatística se torna mais complicado ainda. Mas é assustador a gente ver que no Brasil, né, a gente tem um índice muito alto de abuso sexual infantil. É muito, muito delicado essa situação. Então, muitas das vezes, perto da gente, famílias perto, nossas famílias, às vezes até dentro da nossa própria família, a gente tem situações nas quais a gente nem sabe ali o que está acontecendo. Para a gente ser, nesse ponto, um auxiliador nesses casos de abuso, eu suspeitei de algum abuso físico, psíquico, sexual contra crianças e adolescentes. Qual seria, Michael, o melhor caminho para a gente denunciar e quais seriam os órgãos que auxiliam em situações de suspeita de abuso sexual infantil? É muito interessante, porque a gente tem uma dificuldade, principalmente em escolas, né? Às vezes as escolas, elas têm medo de fazer a denúncia porque elas não têm prova, elas não têm como provar aquela desconfiança. Mas no artigo 13 do ECA, ele fala que
é um caso de suspeita ou confirmação, mas eu friso muito essa questão da suspeita de algum tipo de abuso contra a criança ou adolescente. Todo cidadão, toda a população em geral, ela tem a obrigatoriedade de fazer a denúncia. Mas, Michael, eu não tenho prova, mas você tem suspeita, né? A gente falou aqui alguns indícios, algumas mudanças comportamentais, psicológicas, sociais, cognitivas que a criança ela vai apresentando e que aquilo pode despertar em nós algumas suspeitas. A partir de então, o que eu faço? Denuncia. Denuncia porque não cabe a nós a investigação, mas cabe, por exemplo, ao Conselho Tutelar a investigação. Então, quando a gente tem alguma desconfiança, o que a gente faz? A gente pode denunciar para o Conselho Tutelar, alguma delegacia, denunciar isso para a polícia, ou então o Disque 100, né, que é o canal de denúncia e de violação dos direitos humanos, que tem dentro desse canal também o grupo voltado à violação, né, e à proteção, na verdade, das crianças e dos adolescentes. Então, Disque 100, Conselho Tutelar, delegacia, qualquer órgão aí responsável pela fiscalização e pela ordem, pela proteção da criança e do adolescente, na desconfiança, né, na suspeita, a gente pode estar denunciando. Por quê? Aí esses órgãos competentes, eles farão a investigação. Eu acho que a gente não pode ter dúvida sobre essa situação e não falar nada, porque ali pode ser que tenha, de fato, um abuso acontecendo e por conta de ninguém fazer a denúncia, aquele abuso pode continuar se perpetuando, né? E às vezes por muitos anos aí, para criança e para adolescente. Uma coisa que às vezes a gente conversando, a gente vê até em outros campos de denúncia. Muitas pessoas elas têm medo do que aquilo pode gerar para ela. Eu vou denunciar, eu vou acabar entrando num problema. Mas o que a gente precisa entender é o que isso pode ocasionar para gerações futuras não amparadas de um desastre quase que irreversível, né? Então, enfatizar realmente, eu gostaria de enfatizar para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer responsável por uma criança, por um adolescente, em qualquer momento sentir, perceber, identificar alguma possibilidade de abuso, utilizar os mais diversos meios que você agora nos falou, quer seja ele pelo Conselho Tutelar, quer seja ele pela delegacia, quer seja ele pelo Disque 100, fazer com que os profissionais que estão ali desempenhando essa função de fiscalização, de investigação, façam o trabalho, para que a gente não deixe as nossas crianças, os nossos adolescentes sofrer abusos que poderiam ter sido evitados por uma denúncia, por uma atenção levantada. Olha, está acontecendo alguma coisa em tal local, está acontecendo alguma coisa com tal criança, você percebeu, você identificou, mas por medo, essa é a palavra mesmo, por medo de alguma coisa, não fazer a denúncia. Eu acho que cabe a cada um de nós também ter esse senso de cuidado com as nossas crianças e denunciar sempre que identificar algo dessa forma. Mas não sei se eu estou sendo muito radical, mas... Não, mas é real. Isso é real, né? A questão de ser irreversível ou não é um ponto bastante polêmico, mas nós, da área da saúde mental, por exemplo, a gente acredita no cuidado e na possibilidade da melhora, sempre, né? Mas quando você traz isso, eu acho que é muito importante, Alvino, sobretudo a gente entender que o Disque 100, o Conselho Tutelar, a gente tem a possibilidade de fazer a denúncia anônima, né? Então, às vezes, as pessoas que têm esse medo de se expor ali em relação a uma situação, que é um medo real mesmo, né? Dependendo a situação, como acontece, com quem acontece, é perigoso até para aquele que denuncia se o abusador ele descobrir, né? Mas tem a possibilidade de fazer essa denúncia de forma anônima também, que isso pode resguardar a identidade, né? E preservar os cuidados aí dessa pessoa que faz a denúncia. Então tem todas as formas, da melhor forma possível aí, né? Sendo anônimo ou não, a gente deve sim, porque eu acho que a gente tem que cuidar do futuro que vai ser a nossa sociedade. E toda essa situação, acho que a nossa luta ela tem que ser constante para que esse tipo de ação, esse tipo de prática, ele não se perpetue, ele não continue sendo passado de geração em geração, enfim, de uma forma contínua que a gente vê que até hoje, infelizmente, os índices eles aumentam a cada ano. Então isso é assustador. Você está ouvindo 15 para 1, Educação Sexual na Primeira Infância, com Michael Lima. É um desafio bastante constante, né? Eu acho que falta, até dentro dos profissionais da própria psicologia, da saúde mesmo. Eu percebo que é uma dificuldade muito grande de falar sobre esse assunto. Então a gente vê, eu não tô aqui falando assim, né? É um tabu social, mas é um tabu que está dentro das profissões, né? Também, das profissões da psicologia, da psiquiatria,
né, da pedagogia. É um tabu que você não ouve falar sobre o tema. Né? Você vai ouvir falar em maio, quando chega o mês de maio, que é o mês de proteção e prevenção contra o abuso sexual infantil, aí há um alarde. O resto do ano você não vê ninguém falando sobre. Né? Você não vê profissionais lutando, se engajando contra essa situação, sabe? Então é algo um tanto quanto assustador. Eu acredito que falta muito ainda a gente, como sociedade, conseguir se organizar de uma forma para combater cada vez mais esse tipo de situação aí que vai destruindo, né? A cada dia que passa mais e mais vidas, né? Muitas das vezes, o abuso, ele dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo, daquele local, ele tá tão enraizado ali, devido ao estado de extrema vulnerabilidade socioeconômica, a falta de conhecimento sobre a educação sexual, já está tão dentro daquele grupo que acaba se tornando algo quase que uma constante. Passa geração, vem geração e isso só vai continuando. Então eu queria que você falasse do seu ponto de vista como profissional, qual a importância e qual os impactos que a educação sexual infantil pode e vai trazer para as próximas gerações. Olha, eu acho que quando a gente pensa nos benefícios, por exemplo, da educação sexual infantil, eu acho que assim, quando eu escrevo esse livro, eu acho que eu estou dando também a possibilidade de outros profissionais terem em mãos um material totalmente consciente, cuidadoso, baseado ali realmente em técnicas da psicologia e também respeitando o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho que esse recurso é muito bacana. Tem pessoas de várias cidades que adquiriram o livro, de projetos, de escolas, que pegaram a prática desse livro e aplicaram lá. E os resultados são fantásticos, sabe? A gente vê como é bacana ter profissionais semeando um pouco sobre esse tema. Então, só pra gente ter uma ideia, quando a gente fala do benefício de falar sobre educação sexual infantil, a gente vai falar de você estar trabalhando com as crianças já na base, bem aí nas primeiras infâncias, temas como empatia, responsabilidade com a própria saúde, orientação social, entendimento de questões limites, até onde eu posso ir com o outro ou não, autoestima, que vai entrar dentro da educação sexual também, capacidade de se relacionar com o outro de uma forma saudável e respeitosa, e também a aquisição de valores importantes. Tudo isso vai oferecer para aquela criança que está sendo beneficiada da educação sexual infantil uma qualidade de vida melhor, uma possibilidade de se relacionar. Aí você imagina, quanto mais pessoas se beneficiarem e ter esses cuidados desde a primeira infância, segunda infância, na adolescência, eu acho que, socialmente falando, a gente vai ter pessoas mais respeitosas, em entender o limite do outro, em se colocar no lugar do outro. Então eu penso que a educação sexual infantil, ela tem um cunho social também muito grande, de oferecer porque quando a gente fala a sociedade, ela é composta por pessoas, e quanto mais organizado emocionalmente, quanto mais respeito essas pessoas tiverem, internalizado sobre si, né, e da forma como lida com os outros, o cuidado, né, da forma como lida com os outros, eu acredito que a gente cada vez mais terá uma sociedade um pouco mais saudável, né? Porque infelizmente a cada dia que passa a gente vê que a gente está vivenciando tempos muito difíceis, né? Principalmente um pós-pandemia, em situações nas quais as pessoas estão no limite do seu estresse, do seu cansaço, temas como empatia, respeito. Então tudo isso são questões delicadas aí que eu acredito que na nossa sociedade são pontos que precisam ser olhados, né? Então acho que a gente como profissional tá ali na base, cuidando dessas crianças, sendo responsáveis por muito do que elas vão internalizar, que vai ser integrado ao alicerce psíquico delas, a gente tem que ser essas boas referências, procurar na medida do possível ser essas boas referências e oferecer para elas situações, né, conhecimentos, informações que vão agregar para que elas tenham um futuro saudável, né? Então, acho que a gente está falando de grupo e esse trabalho ele foi escrito para ser aplicado em grupos. Então, eu penso que é perpetuando a partir desses grupos que a gente consiga aí ter cada vez mais um grupo maior e mais saudável perto de nós, que compõe a nossa sociedade, né? Mostrar o quão importante e o quanto isso é uma ferramenta de mudança e de evolução para todos nós como sociedade, né? Como sociedade que respeita, como sociedade que cuida, como sociedade que se preocupa com educação sexual saudável, e deixar muito claro que, igual você falou lá no começo da nossa conversa, a educação sexual infantil, você não vai ensinar sexo para criança, o ato sexual.
o ato de fazer sexo. Você vai ensinar realmente meios de identificar o que pode, o que não pode, fazer com que isso se torne mais e mais comum nas escolas, nos grupos de apoio à criança e ao adolescente, nos grupos de bairros, de cidades, nos conselhos tutelares das cidades, algo do nosso dia a dia, que vem a ser tão discutido e tão abordado como os demais abusos, abuso contra a mulher, abuso contra minorias. Venha também o abuso sexual infantil trazido para a roda de discussão da mesma forma. Mais e mais crianças cresçam educadas, cresçam tendo ferramentas para auxiliar, para ajudar aquele que está próximo, algum amiguinho que tem confiança numa outra criança educada, próximo de uma criança sendo abusada, pode ser também um meio de auxílio. Então, mais e mais, fazer com que a educação sexual infantil se torne uma ferramenta de auxílio, de proteção para as nossas crianças, né? E não algo para ser utilizado como fins eleitoreiros, fins de discussão partidária, de defesas de ideologias, e não, ser exclusivamente uma ferramenta de defesa para as nossas crianças. A gente começa na primeira parte do livro falando sobre uma parte muito interessante, mas bastante sucinta também, fundamento para a questão teórica por trás, né? Então a gente vai falar sobre o que é a educação sexual infantil, né? A gente vai falar sobre o que é o abuso, como identificar o abuso, os desenhos como denunciadores de abuso, que eu trago alguns exemplos aqui, tal que faz, alguns autores que vão falar, né, sobre alguns comprometimentos psíquicos da questão do abuso, como cuidar de uma criança que passou por isso, as questões sobre o tratamento psicológico. Aí quando a gente entra na parte prática, a gente vai falar sobre temas, por exemplo, de confiança. Quem são as pessoas que eu posso confiar? Quem são as pessoas que eu não devo confiar, né? A gente vai falar sobre afeto, a diferença do afeto, né, e de toques que são maliciosos. A gente vai falar sobre a importância de contar o segredo para alguém de confiança. A gente vai aprender sobre prevenção de propostas que muitas das vezes os abusadores acabam fazendo. A gente vai falar sobre autoestima, que é um tema fundamental, porque a gente sabe que hoje, quanto mais estima a criança tem, né, quanto mais autoestima ela tem, menores são as possibilidades dela cair aí na cilada dos abusadores. Então a gente sabe que uma criança que às vezes ela é carente, pode ser que ela se torne um pouco mais frágil e um pouco mais tendenciosa a aceitar, né, algumas propostas ali do abusador. É claro que isso não é culpa dela, não tem nada a ver com isso, mas a proposta desse livro, né, da educação sexual infantil, é oferecer para as crianças recursos e subsídios para que ela possa se defender, né? Até por isso que é o nome A Infância Fortalecida, para dar através das informações, desses ensinamentos aí, para a criança uma forma de conseguir olhar para aquilo e falar, olha, isso não tá certo não, isso é errado, você não pode fazer isso, né? E a partir de então recorrer à ajuda, buscar, gritar alguém ali, para que ela possa, na medida do possível, ter o mínimo aí de condição até de lutar contra isso, né? De não aceitar, de esquivar. Ainda eu brinco, né? Quando eu trago a questão do Chapeuzinho Vermelho, ajudar com que, se fosse o Chapeuzinho de hoje, ela não aceitasse ali as orientações do lobo, né? Então vai por esse caminho, que esse caminho você vai chegar mais rápido. Então é um estranho. O que ela deveria fazer? Sair de perto do lobo, ignorar as instruções dele, não ouvir nem falar com ele, muito menos passar informações sobre onde a sua vovó mora, né? Ali, com o objetivo de instruir e subsidiar elas nessas informações para que elas possam ter esse olhar crítico frente a uma pessoa que possa estar querendo fazer mal para ela. Mas quem tiver interesse, onde que consegue encontrar esse livro, Mike? Atualmente esse livro está sendo vendido pela Livraria do Psicanalista. É ali em Bauru, né? Jogar no Google Livraria do Psicanalista ou então no Instagram, na Livraria do Psicanalista, vocês vão encontrar lá a venda online, tá? Então é só fazer, eles entregam para todo o Brasil, então é só fazer o pedido lá dele. Queria agradecer novamente por ter aceito o convite, por trazer um assunto tão importante para conversar, para a gente debater, trazer os nossos ouvintes e também já deixar os microfones do PeripaCast abertos para uma próxima conversa, para a gente entrar um pouco mais a fundo em assuntos específicos, para nos propor um caminho de conversas um pouco mais aprofundadas com colegas da área que você entende que possa somar a essa discussão, a essa conversa. Vai ser um prazer enorme receber você novamente aqui, receber profissionais indicados por você para conversas sobre esse mesmo tema e parabenizar
pelo livro, parabenizar pelo trabalho feito, pelos estudos sobre a educação sexual infantil e desejar a você toda a sorte aí na sua caminhada profissional para que você possa fazer o máximo de bem para as nossas crianças. Alvino, meu querido, eu que agradeço, viu? Agradeço pelo convite, eu fico à disposição quando vocês quiserem falar, trocar uma ideia sobre algo aí que eu me sinta na condição de estar aqui contribuindo, você pode ter certeza que o convite será aceito, tá bom, meu querido? Maravilha. Aos que nos ouviram até aqui, agradecê-los. E para outros episódios, outras conversas, nosso site tá lá no domínio www.peripacast.com.br e também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no perfil @peripacast. Vamos pensar um pouco.